novas integrantes para a família, granada de fumaça, granada de fragmentação. Porque se precisar usar, tá no jeito. Granada ali dentro, ó. Era granada, pai. Daqui eu só saí com a vitória e vim proteger o povo aqui. E daqui eu não saio sem a vitória. Você teria coragem de ir para uma guerra que nem é sua? Enquanto o mundo assiste de longe ao horror entre Rússia e Ucrânia, alguns brasileiros tomaram uma decisão que beira o impensável. Largaram tudo, enfrentaram o desconhecido e foram lutar e morrer em uma guerra que não lhes pertencia. Hoje você vai conhecer histórias que parecem roteiro de filme, mas são reais. Um homem que sonhava desde a infância em morrer em combate, um ex-estudante de medicina que trocou o jaleco por uma arma, um jovem de 19 anos que saiu escondido da família e nunca mais voltou, um soldado que morreu tentando salvar um companheiro e até um ex-policial acusado de matar o próprio irmão, que virou mercenário e chegou a desafiar Putin publicamente. Eles cruzaram fronteiras, ignoraram os avisos, enfrentaram o medo e pagaram o preço. Quem eram esses brasileiros e o que os levou a entrar numa guerra tão brutal? E por que, mesmo sabendo dos riscos, seguiram até o fim? Nesse vídeo a gente vai conhecer os brasileiros que morreram na guerra da Ucrânia. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Antes da gente continuar, um recado rápido do nosso patrocinador. A Blaze, parceira aqui do canal, é uma das poucas plataformas de jogos que conta com autorização do governo federal para operar no Brasil, tudo dentro da lei, certinho e regularizado. Ela é voltada para maiores de 18 anos e oferece uma variedade de jogos para você se divertir e se entreter, com a chance de ganhar, mas também de perder, é claro. Por isso, jogue com responsabilidade. Se você tem tendência ao vício ou sente que isso pode te afetar, é melhor nem começar. A ideia aqui é curtir, se divertir e jogar de forma consciente. Senhores, vamos jogar hoje aqui o Crash Neymar, tá? Vou começar o jogo aqui já. O Crash Neymar ele é igual ao Crash normal, só que é o Neymar chutando bola. Aqui você coloca o valor e aqui você inicia o jogo e depois você clica aqui de novo para poder retirar antes de crashar. Vou ficar ligeiro aqui já para retirar, quer ver? Deu bom, tirei, é craque. Aí ó, vencemos. Os depósitos e saques na Blaze são bem práticos, tudo feito via Pix, rapidinho. O valor mínimo para começar é de R$20, então dá para entrar na brincadeira sem pesar no bolso. As retiradas também são bem rápidas e você pode jogar tanto pelo computador quanto pelo celular, do jeito que for mais cômodo para você. Se rolar qualquer dúvida no meio do caminho, relaxa, o suporte da Blaze é 24 horas e conta com atendimento humanizado e em português para te ajudar no que for preciso. E é claro, nós temos um código para você que é novo se cadastrar na plataforma. Basta clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo e venha jogar na Blaze. Quando a guerra entre Rússia e Ucrânia começou, muitos acreditaram que seria algo rápido, passageiro. Outros temeram que aquele fosse o estopim para uma terceira guerra mundial, mas a realidade é que esse conflito já se arrasta 3 longos anos. Durante esse tempo, vimos o mundo se dividir, pessoas tomando partido de um lado, condenando o outro e, infelizmente, presenciamos inúmeras vidas sendo perdidas ao longo do caminho. No meio desse cenário caótico, surgiram os chamados voluntários, homens e mulheres que, mesmo sem envolvimento direto com o conflito, decidiram cruzar fronteiras para defender a Ucrânia. Foram movidos por ideais, pela empatia, pelo desejo de ajudar um povo em sofrimento e até mesmo pelo dinheiro. Mas como em toda guerra, nem todos voltam para casa. Muitos desses voluntários acabaram morrendo em combate, entre eles alguns brasileiros, cujas histórias a gente vai conhecer agora. André Luiz. O André, ele tinha 43 anos e era do sul do Brasil. Desde pequeno, sonhava em seguir a vida militar. Ainda criança, escreveu em uma redação que o seu maior desejo era morrer em uma guerra. Não é à toa que André acabou entrando para a Legião Estrangeira Francesa, participando de missões militares na Costa do Marfim.
Por lá, enfrentou situações extremas e em uma delas foi atingido por 4 tiros no peito. Sofreu traumatismo craniano, fraturou a mandíbula e várias costelas, mas ele era casca grossa. Graças aos equipamentos de proteção que usava e ao socorro rápido, conseguiu sobreviver. Antes de chegar à guerra na Ucrânia, André ainda passou por Portugal e França. Em 2022, decidiu se alistar na Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia. Na época, chegou a pedir que a sua família não ficasse brava com a sua decisão. Disse que se morresse em combate, morreria feliz. E foi em julho daquele ano, durante um confronto com tropas russas na região de Severodonetsk, que André foi atingido por um tiro. Ali, no meio do campo de batalha, realizou o sonho que carregava desde criança. Daqui eu só saí com a vitória e vim proteger o povo aqui, e daqui eu não saio sem a vitória. Ele morreu em um campo de batalha, como disse que faria. Antônio Rachitani. Antônio era do Paraná e cursava medicina na PUC. Depois de 3 anos, decidiu trancar a faculdade e se dedicar a trabalhos sociais na Tanzânia. Ainda na Tanzânia, em abril de 2023, Antônio tomou a decisão de ir para a Ucrânia e se alistar como voluntário na Legião Internacional. O curioso é que os seus pais não faziam ideia dessa escolha, só ficaram sabendo depois que ele já havia concluído os treinamentos. Antônio, que tinha 25 anos e já havia servido no exército brasileiro, decidiu se juntar à Ucrânia por não concordar com a invasão russa. Além disso, tinha um propósito maior: usar o dinheiro que ganhasse na guerra para construir uma escola em uma comunidade carente na Tanzânia. Infelizmente, em agosto de 2023, Antônio perdeu a vida após um bombardeio russo atingir um bunker próximo à cidade de Bakhmut. Ao que tudo indica, seus restos mortais ainda permanecem no local. Thiago Nunes. Thiago mal tinha se alistado no exército no Brasil quando decidiu ir para a guerra em outro país. Nascido em Rurópolis, no Pará, ele tinha apenas 19 anos. Porque se precisar usar, tá no jeito. Granada ali dentro, ó. Era granada, pai. Thiago simplesmente decidiu viajar para a Ucrânia sem contar claramente à família sobre os seus planos. Em outubro de 2024, embarcou rumo ao conflito enquanto seus parentes acreditavam que ele estava indo para Manaus. Primeiro, Thiago disse à família que estava na França, só mais tarde revelou que havia se juntado às forças da Ucrânia. Ele tinha o desejo de servir em um conflito internacional e seguiu firme nesse objetivo até o fim. Pena que esse fim chegou cedo demais. Participou de algumas batalhas, sendo a última em novembro de 2024, pouco tempo depois de ter chegado ao país. A gente pediu demais para que ele voltasse, os amigos também pediu para que ele voltasse para casa de novo, porque a gente sabia que lá, ele indo para lá, ele não voltaria mais com vida. O corpo foi encontrado em uma área tomada por minas terrestres, o que dificulta tanto o resgate quanto o translado para o Brasil. Uma situação pesada que torna tudo ainda mais doloroso para a família. A família tem tentado resolver a situação, mas todos sabem o quanto esse processo é burocrático e complicado. Enquanto isso, a prefeitura de sua cidade prestou uma homenagem a Thiago, assim como alguns amigos e familiares que conheciam bem o desejo que ele tinha de ajudar as pessoas e fazer a diferença no mundo. Júlio César. O Júlio César sempre teve o sonho de seguir carreira no meio militar. Serviu no Amazonas, mas acabou sendo dispensado ao fim do seu período de serviço, após pouco mais de um ano. Júlio ainda queria seguir no ramo militar, então decidiu ir para a França com o objetivo de entrar na Legião Estrangeira Francesa, mas também não conseguiu. No entanto, ao permanecer na França, soube que a Ucrânia estava aceitando voluntários para a guerra e, sem pensar 2 vezes, decidiu se alistar, mesmo sabendo que sua família não apoiava sua decisão. Eu nunca gostei de comunista, primeiro, nunca. E essa foi minha primeira motivação de vir aqui para estar combatendo o comunismo. Júlio serviu por mais de um ano até que em novembro de 2023, aos 23 anos, participou de uma missão na região de Avdiivka. Durante a operação, um colega acabou se ferindo e Júlio, ao tentar ajudar, foi atingido por um míssil russo. A explosão foi tão violenta que destruiu completamente o seu corpo. Max Panavo. 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. O drone inimigo passou, ganhou minha posição, a artilharia inimiga atacou, mas aí se liga. Bomba soviética não funciona. Aqui na Ucrânia é Vral, cachorro. É Vral.
Talvez você pode até já ter ouvido falar de Maxwell Ribeiro Gomes, de Campinas, mas por outros motivos, como o fato de ter matado seu irmão mais velho com 7 tiros enquanto visitava a casa da mãe em 2019. Depois disso, entrou em choque, se entregou e saiu apenas 10 dias depois. Max era da Polícia Militar de São Paulo e, obviamente, foi expulso após o ocorrido. Max, que também era professor de jiu-jitsu, se mudou para Blumenau em 2020 após o caso com o irmão e ficou por lá até 2022. Foi então que decidiu ir para a Ucrânia para se tornar mercenário. O detalhe é que ele não tinha dinheiro para isso, acabou parcelando a passagem no cartão da mãe. Isso enquanto ainda respondia por homicídio aqui no Brasil. Na guerra, participou de várias batalhas e costumava postar bastante nas redes sociais sobre o que vivia por lá, muitas vezes até debochando do conflito entre os países. Novas integrantes para a família, granada de fumaça, granada de fragmentação. Ah, eu amo vocês, bandidas. A partir de hoje eu vou ser o terror das trincheiras inimigas. Tava muito difícil limpar trincheira só com fuzil e RPG, mas agora a gente tem ajudinha extra. Legião e Disneylândia. Aqui na Ucrânia é Vral, cachorro. Em um dos vídeos, chegou a desafiar Putin, dizendo que ele já tinha perdido a guerra e se auto-intitulando o Vingador Latino. Mr. Putin, Dobry Ranek. I'm Max Panavo, your favorite Latino Avenger. Mr. Putin, you already lost this war. Do Max, ele é um cara que tinha uma visibilidade, ele tinha uma página no Instagram, ia lá, postava vídeo, às vezes com a bandeira da Ucrânia, às vezes xingando os russos, falando que era, sei lá, o top dog da Legião Estrangeira. Isso é visto pelos russos. Então o Max, ele era um brasileiro que lutou pela Ucrânia, mas era muito conhecido pelos russos. E quando eu cheguei no batalhão e perguntei dele, os caras falaram da morte dele. E tinha caras ali que estavam na batalha de Avdiivka, então eles podiam falar com propriedade. Então, às vezes, era encontrado um cara ali que era uma figura conhecida, então o tratamento era um pouco diferente. Até mesmo que o cara queria se render. Não existia essa execução de prisioneiro, mas a recepção para esse cara era diferente, porque assim, era um cara que fazia o blogueirinho de guerra e aí ele acaba se tornando um alvo. No fim de 2023, surgiram boatos de que Max havia morrido, mas a verdade era outra. Ele ficou gravemente ferido, precisou ser internado e passou por uma cirurgia, mas acabou sobrevivendo. Mas não por muito tempo. Em fevereiro de 2024, Max foi morto aos 31 anos por tropas russas em Avdiivka após ser atingido por um ataque de drone kamikaze. Fica aqui a nossa solidariedade às famílias desses brasileiros que foram para a guerra e, infelizmente, perderam a vida por lá.